Bom, meu feliz ano novo para todos vocês. Confesso que eu sempre falo isso, né? Eu estou meio apreensiva. Primeiras férias do Caio na minha vida. Não é fácil, gente. Não é fácil quando o dono da pensão sai e deixa a chave com você, tá? É bem complicado. Mas graças a Deus, tem uma equipe ótima aqui, que faz tudo e eu só preciso comparecer. Mas é bem complicado. Desde que eu vim aqui pro Hub Morumbi, o Caio sempre esteve. Então, assim, né? Primeiras férias, primeira sensação de abandono, né? Primeiro chute do ninho que você tem, você nunca esquece. Começo de ano, aquela afobação, né? Vamos planejar juntos, tudo é um plano. E aí, se você é um pouco ansioso como eu, você já está assim, misericórdia, Jesus, hoje é dia 6 de janeiro e eu não tenho nada planejado ainda. É mais ou menos assim, porque parece que quanto mais a gente quer planejar, mais rápido o tempo passa e menos tempo sobra para você parar, respirar e falar assim, agora eu vou colocar tudo no papel. E aí a série desse mês, bem interessante, chama O que Move a Sua Vida. Né? Nós vamos ter 4 domingos com temas muito específicos. Então, hoje, basicamente, nós vamos fazer uma introdução ao tema. Porque nós falaremos de assuntos mais pontuais nos próximos domingos. Então, se você não for viajar, se você for ficar por aqui, não perca essa sequência que vai ser super interessante. Ainda mais pelo fato de que nós, né, meros mortais, seminaristas, estaremos aqui para vocês nos ajudarem, entendeu? É para isso que vocês estão aqui, para ajudar a gente também. O trabalho de vocês é o mais difícil, que é ter que ouvir. Mas será que nós conseguimos, de alguma forma, avaliar agora, no começo do ano, quais são as nossas reais motivações? Quais são, assim, a gente faz os planos, mas a gente tem um objetivo, um lugar que a gente quer chegar. E será que a gente consegue definir quais são esses objetivos que norteiam as nossas próximas atividades? Onde é que a gente quer chegar? Por que a gente quer chegar lá? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por quê? O que move a gente a chegar a algum lugar e por que nós queremos chegar nesse lugar? Então, por isso, a minha pergunta para você é o seguinte: o que faz o seu coração pulsar? O que faz o seu coração bater mais forte? O que faz você se movimentar? Quais são as suas, como pode dizer, as suas motivações? O que te dá garra? Quais são as suas paixões? E é sobre isso que a gente vai falar nesta manhã. A nossa sociedade, a nossa cultura atual, estou falando cultura nossa aqui, estado de São Paulo, cidade grande, sociedade ocidental, extremamente globalizada, cheia de ondas passando por você, de Wi-Fi, Bluetooth e tudo mais. Eu não sei como é que o nosso cérebro ainda não fritou, né? E a gente, todos os dias, vê uma cultura do sucesso, uma cultura das posses, uma cultura do conforto, e a gente corre atrás dessas coisas. E não tem nenhum problema, tá? Você querer correr atrás dessas coisas. Você querer ter uma vida confortável, você querer ter uma família unida, estável, você querer planejar quando é que você vai ter filhos, ou planejar um curso de graduação, ou planejar toda a agenda do seu filho, porque de segunda a sexta ele tem alguma coisa para fazer. E não tem problema nenhum nisso. O que a gente vai enfatizar muito hoje é que nós, às vezes, somos levados a algum engano por conta de uma crença popular que fala assim, segue seu coração. O que você está sentindo? É isso que você tem que fazer? Então faz. Segue seu coração. E muitas vezes a gente baseia os nossos planos naquilo que a gente sente, né? Naquilo o que eu falei, que faz a gente se movimentar. E aí, essa frase, siga o seu coração, vai ficando cada vez mais forte. E não sei vocês, mas eu vou levantar a minha mão. Quem já fez uma burrada bem grande porque seguiu o seu coração,
tá? Você não está sozinho, meu amor. Pelo menos eu estou aqui. E a palavra de Deus tem respostas para nós a respeito do que pode fazer o nosso coração pulsar e a respeito daquilo que nós podemos ter como âncora, né? E o texto que nós vamos ler juntos é um texto que foi muito interessante para mim, porque Jesus basicamente está falando de dinheiro. Nós, quando lemos esse texto, nós pensamos logo em dinheiro. Mas eu quero convidar você a desconstruir tudo e ler esse texto a partir de uma nova perspectiva, tá bom? O texto está lá em Mateus, são só 3 versículos. Mateus 6, do 19 ao 21. E aí, se você puder acompanhar a leitura comigo, eu vou ler na nova versão transformadora, tá? A palavra do Senhor diz assim: Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam as casas e furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Nós vamos orar mais uma vez, e eu convido você a fechar seus olhos. Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor, assim como o Senhor falou para aquelas pessoas naquela ocasião e fez sentido, que o Senhor fale hoje aos nossos corações, fale conosco e que faça sentido Tua palavra para nós. Espírito Santo, nós pedimos de todo o coração que o Senhor se revele a nós por meio da Tua palavra. E eu particularmente peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e que use a minha vida para falar com o Teu povo e que sejam as palavras que o Senhor deseja que sejam ditas. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Rapidamente explicando a respeito desse texto, é um texto muito conhecido, acredito que talvez você já tenha ouvido, e faz parte de um bloco do livro de Mateus que a gente costuma chamar de Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, que é uma pregação extensa de Jesus colocada em sequência. A gente não sabe se ele falou isso tudo num dia só, ou se foram várias vezes, né, que ele foi pregando e aí juntaram tudo num bloco só. Mas é um grande discurso de Jesus, que começa lá no capítulo 5 e vai terminar só lá no capítulo 7. E Jesus vai dando várias orientações muito claras. Ele não deixa nada subentendido. Ele é muito claro no Sermão do Monte. E ele começa falando sobre aquilo que a gente chama de bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os mansos, os pobres, os que têm sede de justiça e tudo mais. Ele começa falando essas belíssimas palavras e depois ele começa com a cacetada, que Jesus era um especialista nisso. E ele começa o capítulo 6 falando a respeito de ajuda aos necessitados. Ele começa falando sobre esmolas, isso tal. Depois ele passa pelo jejum, aí Jesus fala sobre jejum. Aí depois Jesus fala sobre oração. E aí depois ele começa a falar sobre esses tesouros. E depois ele começa a falar sobre dinheiro. E aí por último ele começa a falar sobre preocupações. Jesus ele usa um sistema didático, porque ele precisava tocar em assuntos delicados. Estamos aqui no meio judaico, onde dar esmolas era parte da lei, era parte da obrigação moral de um judeu, onde fazer o jejum, né, ter a prática do jejum era algo também obrigatório e algo muito importante, onde fazer as suas orações também era algo que fazia parte da cultura, e todas essas coisas construíam um status. Quem dava a maior esmola era o mais top. Quem fazia o jejum mais difícil, mais longo, ficasse mais, né, deteriorado pela fome, era o melhor. E quem fazia a oração mais bonita, mais alta, também crescia uma patente. E o dinheiro, gente? O dinheiro só entra depois. Porque, querendo ou não, o dinheiro é um estalinho para ele virar um ídolo na vida dos seres humanos. Isso desde sempre. Porque significa, de alguma forma, poder. E Jesus, ele coloca essas coisas em sequência,
porque todas essas coisas são boas. Dar esmolas aos pobres é muito importante, o cuidado aos necessitados. Fazer a prática do jejum, a prática da oração, são coisas boas, mas colocadas no lugar errado, com as intenções erradas, elas não servem de nada. E agora a gente entra, literalmente, no nosso texto, porque Jesus está falando de falsos ídolos nesse momento. Ele coloca a religiosidade daqueles homens, explicando assim, se você fizer isso acima de Deus, se a oração, a sua prática de jejum, a sua religiosidade estiver acima do significado dessa ação, ela não vale nada. Se as suas posses estão acima daquele que te dá as posses, ela também não vale nada. E a primeira coisa que eu gostaria muito de considerar com você é que esse texto nos leva a pensar, em primeiro lugar, que os tesouros terrenos nos levam à decepção. A palavra diz: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem. No texto agora, literalmente, um tesouro é alguma coisa que tem grande valor. Um tesouro é uma coisa que você tem de mais valiosa. Você não guarda em qualquer lugar, você não trata de qualquer forma e você tem grande admiração por aquilo. Sabe o que pode ser um tesouro? A sua família, os seus filhos, a sua carreira, até a própria igreja, instituição. Isso pode ser um tesouro para você. E Cristo nos dá um alerta. Ele usa uma palavra enfática, que nós temos um problema com ela. Chama-se não. Cristo fala: não ajuntem tesouros aqui na terra. A realidade do próprio tesouro se apodera do coração humano. A realidade da existência do tesouro se apodera do nosso coração. É um tipo de alerta. Jesus está deixando bem claro: não ajuntem tesouros na terra. As nossas convicções, as nossas metas, os nossos relacionamentos podem tomar um lugar de perigo dentro do nosso coração. E isso vai nos levar a uma grande decepção. Vai guiar os nossos corações para o fracasso, para a falta de satisfação, para uma insatisfação cíclica. Eu faço, tenho, mas nunca completo. Nunca fico satisfeito. E enquanto eu já tinha recebido, as minhas orientações, eu pude encontrar uma amiga essa semana. Aliás, eu tive 2 conversas ótimas essa semana. Uma amiga que eu não sentava para tomar um café, assim, sabe aquele negócio assim, a gente vai chegando numa certa idade, que a gente convida os amigos para tomar café. Ou chá. Aí, essa minha amiga fazia 1 ano que a gente não sentava para conversar. E é uma amiga muito querida, porque estar na fase dos 30, eu ainda não cheguei, mas estar nessa fase é uma fase bem difícil, tá, pessoal? Para você que já passou, entenda a gente que ainda não passou. Porque você se acha com 15, porque eu acho que eu tenho 15 anos ainda, às vezes. Você está com um pique já um pouco refreado, mas você já começa a ter algumas ambições de velho. Por exemplo, eu queria muito ficar em casa hoje, mas eu marquei de sair. Mas eu queria muito ficar dormindo. Essa é a minha vida hoje. E eu e essa amiga, nós fomos tomar um café. E aí ela estava me contando que ela e o esposo tiveram uma fase difícil no relacionamento. Uma fase complicada, um esfriamento assim, do casal, das 2 partes. E ela começou a orar a respeito, só que essa minha amiga, ela tinha um problema. Vai chegar a parte boa, tá? Ela tinha um problema. Ela era extremamente religiosa, mas ela não enxergava isso. Ela era aquele tipo de pessoa que você morre de vergonha de contar qualquer bobagem que você fez na sua vida. Porque você acredita que ela nem sabe o que é. Que ela nunca nem teve acesso. E ela inspirava isso. E aí ela tinha um problema com o esposo, que assim,
ela cresceu na igreja, o esposo dela se converteu na adolescência, assim, final da adolescência. Então, a visão de mundo dos dois e visão de cristianismo dos dois era um pouco diferente. E ela tem o hábito de fazer a devocional dela todos os dias, ler a Bíblia, orar, tirar o horáriozinho, fazer as anotações e tal. E o rapaz não tinha esse costume. E o que ela fazia? Ela me contou isso. Ela me permitiu, eu pedi direitos autorais. E aí ela falou assim, o que eu fazia? Eu esfregava na cara dele o que eu estava fazendo. Então eu pegava minha Bíblia, pegava meu caderno, pegava não sei o que, meu celular para colocar uma música bem crente, aí colocava e fazia isso na cara dele. Para ver se com o meu exemplo ele ia, né, junto, ele me acompanhava. E aí ele foi pegando ranço. Ele foi ficando com mais raiva ainda. E aí começou a fazer coisas para provocá-la. Assim, exatamente para, além de não fazer a devocional, que era o que ela queria, fazer totalmente contrário, fazer alguma coisa, dava um jeito de atrapalhar ela, para ela não conseguir, enfim. E provocava ela nesse sentido. E ela cobrava isso dele o tempo todo. E ela falou, Bru, eu comecei a perceber que eu estava desgastando meu casamento por conta de uma religiosidade, porque tinha hora que eu nem sabia o que eu estava lendo, por que eu estava orando, eu só estava fazendo um sistema mecânico, porque eu tinha colocado aquilo num patamar, que assim, eu preciso ter essa postura, eu preciso fazer isso, e aquilo era mais importante do que a própria motivação. Aí ela falou assim, aí eu resolvi mudar. De uns 6 meses para cá, eu falei, Deus, eu desisto. Eu desisto do meu marido, eu desisto dele ser o crente que eu queria que ele fosse. E aí ela falou que ela começou a fazer escondido. Ela acordava antes dele para poder fazer a devocional dela. E aí quando ele acordava, ela já tinha feito tudo que ela tinha que fazer. Aí ela falou que de uns tempos para cá, ele olha para a cara dela e fala assim, quem é que está aí dentro? É a mesma pessoa que está aí dentro? E ela falou que mudou completamente, porque ela colocou aquilo que era tão importante, e é mesmo, no lugar certo. E aí, dessa forma, ela conseguiu se conectar com o marido dela. Porque ela falou, agora ele tem vontade. Ele me pergunta, ele lê a Bíblia, ele tem uma dúvida, ele vem até a mim. E quando ela tirou a religiosidade dela do lugar de tesouro, as coisas começaram a funcionar, porque os olhos dela começaram a ser abertos. O Tim Keller tem uma frase muito interessante sobre idolatria, que diz assim, um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga, se eu tiver isto, eu sentirei que a minha vida tem sentido. Então, eu saberei que eu tenho valor, estarei seguro e numa posição de importância. Traduzindo, é você basear sua felicidade em alguma coisa ou em alguém. Então, se eu tenho uma dica para você o tesouro errado só traz fracasso, só traz decepção. Um tesouro terreno, uma coisa finita, só traz decepção. E eu tenho certeza, aplicando esse primeiro ponto, de que passou na sua cabeça uma lista de coisas maravilhosas, boas, que você está colocando no lugar errado. Porque passou uma lista na minha cabeça também. Falei, nossa, todas essas coisas aqui, ou todas essas pessoas aqui, estão sendo o meu foco, o foco da minha felicidade, da minha realização. Só que, infelizmente, eu preciso te contar uma coisa. As pessoas se afastam da gente. Os relacionamentos podem acabar. Os relacionamentos podem acabar de 2 formas. A gente, né? Bom, amizade, todo tipo de relacionamento, tá? Ou a gente se afasta ou alguém morre. As coisas podem acabar, podem quebrar, podem ser destruídas, podem ser tomadas. Então, quando nós, por melhor que seja a intenção, baseamos a nossa felicidade, a nossa satisfação em coisas ou pessoas para a nossa realização pessoal, o nosso conforto, a nossa satisfação, isso vai trazer uma frustração. Pode ser qualquer coisa, por melhor que seja. Quando nós temos tesouros finitos, humanos, a gente só vai acarretar frustração. Então, minha dica para agora é: não baseie a sua felicidade, a sua realização, a sua satisfação, não coloque suas metas em coisas que podem acabar.
Em segundo lugar, o nosso texto diz o contrário também, que os tesouros eternos trazem segurança. A Bíblia diz: ajuntem seus tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não destroem. Os tesouros eternos, eles não podem ser vistos daqui. Você não vai enxergar eles. Você não vai conseguir puxar seu saldo, o seu extrato da sua conta bancária celestial, tá? Não tem um app de entradas e saídas. Eu espero que tenham só entradas, sem saídas, tá? Não dá para ver daqui. A gente não consegue adquirir esses bens. A gente não consegue adquirir esse tesouro com um esforço pessoal. Mas, por outro lado, a gente tem a segurança de que, a partir do momento em que esses tesouros começam a ser acumulados, eles não podem ser tirados de nós por nada nesse mundo. E as mesmas coisas maravilhosas que nós podemos colocar no lugar errado e nos trazer frustrações, podem ser as mesmas coisas maravilhosas que, colocadas no lugar certo, só vão trazer para nós satisfação, bênção, paz e cumprimento da vontade de Deus na nossa vida. Os estudiosos desse texto, porque obviamente eu não fiz isso sozinha, eu fui atrás de pessoas, né, que chegaram antes de mim nesse mundo, eles estudam esse texto e dizem que Jesus, quando ele está falando a respeito de tesouros eternos, ele está a juntar tesouros eternos, ele está falando sobre obediência a Deus. Está falando sobre obedecer aos mandamentos divinos. E surpresa para você, algo que você já sabia. O mandamento número 1 é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós nos amamos. Então, se nós queremos ajuntar tesouros que não podem ser tirados de nós de forma alguma, nós precisamos amar a Deus e amar as pessoas. E o nosso planejamento pessoal tem que percorrer este caminho do amor a Deus e o amor às pessoas. Os nossos valores são expressos a partir das nossas novas atitudes. Se você der novos valores para as coisas, você vai ter novas atitudes a respeito delas. Se na sua agenda pessoal tiver o lugar de Deus, a vontade dEle e o cumprimento da vontade dEle, que com certeza é o seu relacionamento com pessoas, e isso nortear a forma como você planeja a sua vida, você pode ter certeza que as suas atitudes também vão mudar. A tag da semana passada foi: o ano não vai ser novo se você for o mesmo. Algo do tipo. E é bem isso que Cristo quer falar conosco nessa manhã. Nós precisamos ajuntar tesouros que não serão tirados de nós. A gente não vai gastar os nossos talentos, as nossas energias, a nossa convicção, a nossa força de vontade com coisas inúteis. A gente vai se gastar e se deixar gastar por coisas do reino de Deus. Um exemplo. Eu e a minha mãe, a gente tem um relacionamento bem bacana, bem raro hoje em dia, né? A gente conversa sobre tudo, e sobre pessoas e tudo mais. E aí ela estava comentando comigo, falou assim, quando a mãe é muito exigente, a gente estava assistindo um filme, quando uma mãe é muito exigente com um filho ou com uma filha, muito possessivo, quer tudo para ele, quer ter o controle total, para essa pessoa, ela está tendo um gesto de amor. Mas ela colocou esse filho ou essa filha no lugar errado, na prioridade errada. E o que ela vai gerar não é um fruto eterno, não é salvação, não é amor, não é nada disso. É rejeição, fraqueza, um relacionamento frágil. Porque nós não somos perfeitos. Mas se nós colocarmos a Cristo em primeiro lugar e entregarmos essas coisas que nós amamos na mão do Senhor, Ele vai nos colocar no centro da sua vontade e nos motivar a fazer as coisas certas pelos motivos certos. O Max Lucado tem uma frase que fala: assim como o vento move o catavento, Deus usa as suas paixões para mudar a sua vida. Deus tem o poder de usar aquilo que você já sabe, que você já tem, e que você gosta de fazer, e que você é bom,
para movimentar a sua vida. Para te dar um pontapé, às vezes, quando você precisa, né? E quando os nossos planos estão norteados no centro da vontade de Deus, é Ele mesmo que vai nos colocar força. Em Efésios 3, Paulo vai dizer que Cristo preenche todas as coisas. Ele é o nosso combustível. Que o poder dele, o poder de Deus em amor, é que vai fazer com que nós tenhamos forças para cumprir as obras que Ele, de antemão, determinou para as nossas vidas. Isso significa o quê? Trocando em miúdos. Quando os nossos planos passam e convergem com os planos de Deus, obviamente nós teremos satisfação e realização, porque as coisas irão se cumprir. Porque a vontade dele jamais se frustra. Agora, quando a nossa agenda é para a própria satisfação, infelizmente, não vai acontecer. A nossa família pode ser alvo do nosso esforço. A nossa carreira pode ser alvo dos nossos esforços. Os nossos amigos podem ser alvo dos nossos esforços. Sim. Nós podemos planejar e nos movimentar para cumprir objetivos de maneira saudável, quando Cristo preencher todo o vazio que existe em nós. Enquanto nós procurarmos nestes lugares e nessas pessoas e nestes planos preencher aquilo que falta em nós, nós nunca seremos satisfeitos. Quando nós buscarmos em Cristo preencher primeiro aquilo que nos falta, nós seremos tão satisfeitos e o nosso tesouro já estará tão lotado que as demais coisas serão só uma consequência. Procure em Cristo, procure em Deus a satisfação e com certeza Cristo vai te dar a sabedoria que falta. Em Tiago ele fala, a quem falta sabedoria, peça, que o Senhor dará de livre vontade, dará com abundância. E Ele vai nos ajudar a planejar e nos dará sabedoria para as decisões que nós precisamos tomar. Deus, tem uma frase. É que tem algumas frases que não tem um autor só, tá, gente? É um compilado. Deus realiza muito mais do que somos capazes de imaginar por meio do seu poder que atua em nós em amor. Assim, somos agentes da realização da vontade de Deus. Este é o objetivo maior. Quer ter planos que se cumpram? Quer fazer uma meta alcançável? Que a sua meta seja cumprir a vontade de Deus e ser um agente de mudança em amor. Em terceiro e último lugar, um coração com as prioridades certas busca o verdadeiro tesouro. Versículo 21. Onde o seu tesouro estiver, ali estará o seu coração. Esse para mim é um versículo que vem que nem um tiro. Porque às vezes o meu coração está em tanto lugar. E aí ele fica parecendo uma bússola sem norte, sabe? Quando, não sei como é que quebra uma bússola. Mas fica parecendo uma bússola sem norte. Uma hora eu quero aquilo, outra hora eu quero aquilo outro. Outra hora eu quero... No final não corri atrás de nada. Não fiz nada direito, nada completo. Porque o meu coração estava no lugar errado. A palavra coração, literalmente, ela é tão importante que ela aparece 148 vezes só no Novo Testamento. E literalmente a palavra coração. Não em português. E não é à toa essa repetição. O coração, para alguns, pode ser só um músculo. Mas para os primeiros cristãos e para os judeus e para algumas outras religiões, o coração representa todo o ser humano. Razão, emoção e o ego. É no coração que nascem, de acordo com as Escrituras, os bons e os maus desejos. É do coração que vêm as decisões. O pecado que escraviza a humanidade, ele reina no coração. Mas é no coração que Deus se dirige para transformar as pessoas, para transformar o homem e a mulher. É o coração que se converte verdadeiramente a Deus. E é com o coração que nós nos prostramos e adoramos a Deus. É no coração que todas essas coisas acontecem.
Não no músculo. Eu sei que vocês me entenderam. Mas é no fundo. Ele vai além da razão e da emoção. Vai no fundo do nosso ser, da nossa vontade, do nosso querer. Vai do nosso ser humano como algo integral. É no coração que nós nos convertemos a Deus. Por vontade dEle e por ação dEle. E é no nosso coração que Ele nos transforma. E é com o nosso coração que Ele fala diretamente. Esse órgão, ele não pode, então, ser colocado em qualquer lugar, em qualquer coisa, e para qualquer coisa. Esse órgãozinho que pulsa o nosso sangue, ele precisa ter uma atenção especial. Esse alerta que Jesus nos dá é para nos perguntar quais têm sido as nossas verdadeiras motivações, pelo que nós estamos apaixonados, onde está o nosso coração. Porque ele responde, onde estiver o seu coração, é aquilo que você acredita de mais valioso. Será que nós temos colocado Cristo em primeiro lugar na nossa vida e aquilo que Ele deseja de nós? Será que nós temos ouvido a voz dEle falar ao nosso coração? Ou será que a gente está invertendo alguns itens da lista e colocado o nosso coração em lugares perigosos? Um coração com prioridades erradas é um coração frustrado, é uma vida vazia. Um coração com as prioridades corretas é um coração cheio de paz, de satisfação e de esperança, de que mesmo quando as coisas não acontecem como planejado, o nosso coração continua em paz. Se Cristo estiver na lista, no primeiro lugar da nossa lista de projetos, com certeza Ele mesmo vai se encarregar do restante da lista. Conseguiu me entender? Quando você for montar a sua lista de prioridades, coloque só o número 1, Cristo. Porque o restante da lista Ele preenche. Ele nos orienta quais são os próximos passos. Planeje, sonhe, mas façam todas essas coisas colocando Cristo e a sua vontade em primeiro lugar. Amando as pessoas ao seu redor, de uma maneira sem interesse. Coloque a sua carreira sim nas mãos do Senhor e pergunte, Deus, com a minha profissão, com os meus talentos, com os meus dons, como eu posso fazer o reino crescer? Como eu posso ser um agente de transformação dessa sociedade em amor? Ele vai fazer. Ele vai te orientar. Em Provérbios, diz assim, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Confie no Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Não tem palavra mais preciosa para a primeira semana do ano do que essa. O Senhor nos indica, planeje, mas pegue os seus planos e coloque nas minhas mãos. Porque as coisas vão acontecer e você vai ser uma pessoa satisfeita. Certamente o seu coração está cheio de planos. E eu espero que esteja. Eu espero muito que o seu coração não esteja muito parecido com o meu. Porque eu falei que esse ano é o ano sabático das decisões. Eu não quero decidir nada esse ano. Mas, de qualquer forma, a gente tem que fazer isso o tempo todo. Mas eu espero que você... Eu espero mesmo, e essa é a minha oração, que todos nós, não só você, mas eu também, que você coloque as suas motivações no altar do Senhor. Que você tire um tempo de qualidade com Deus e ore, sinceramente, colocando tudo, sem esconder nada daquilo que você tem desejado, daquilo que você tem planejado. E coloque sem medo nas mãos do Senhor. Que você tire um tempo para ler a palavra do Senhor no seu dia a dia, para que Ele possa falar com você, para que Ele possa te orientar. E abra o seu coração para que Cristo entre e organize as suas motivações. Que você se apaixone por Ele todos os dias. Que o seu coração pulse e que todos os dias você tenha um recomeço, assim como a gente leu na nossa tag. Que todos os dias seja um dia de recomeço. Toda vez que você lembre do seu coração pulsando, ainda tem uma chance. Ainda dá para mudar. Ainda dá para planejar. Ainda dá para cumprir a vontade de Deus. Ainda dá para ser satisfeito ainda aqui nessa vida. Porque o além a gente já sabe.
É lá que está a nossa esperança. Mas dá para começar agora. Um coração com motivações erradas traz perturbação e frustração. Um coração com as motivações certas, ele está cheio de paz e satisfação. A nossa última frase é bem curtinha, mas é forte. É no coração que a paz de Cristo inicia o seu império. Deixe o seu coração ser a habitação da paz do Senhor. E os seus planos vão ser feitos com mais calma, com mais tranquilidade. Para nós concluirmos, eu perguntei para algumas pessoas o que fazia o coração delas pulsar, bater mais forte. E eu fiz uma lista de umas 4, 5 coisas aqui. Por exemplo, para nós concluirmos, um filho que se forma na faculdade, ou um amigo, um irmão, você vê uma pessoa alcançando alguma coisa, isso faz o nosso coração bater mais rápido. Uma promoção no seu trabalho, quando você é gratificado, você é reconhecido, o nosso coração bate mais forte. Quando você termina de pagar um carnê de 48 meses e você paga o último boleto, isso faz o seu coração bater mais forte e mais feliz. Quando um amigo seu, uma amiga sua se casa e você participa desse momento, isso faz o seu coração também bater mais rápido. Quando nasce uma criança, pode ser um filho, um sobrinho, um neto, isso faz o seu coração bater mais rápido. Você percebeu que em todas essas situações você não esteve sozinho? Todas as situações que nos motivam e fazem o nosso coração bater mais rápido, de maneira sincera, envolve outras pessoas. Então, para o seu coração pulsar, não faça planos egoístas. Não busque a sua própria satisfação. Porque o plano maravilhoso de Deus para a sua vida envolve outras pessoas. Para que outros conheçam a Cristo e compartilhem aquilo de maravilhoso que você já entendeu que Ele fez por você. Permita ser usado como um agente da mudança de Deus. É necessário paixão. É necessário deixar o coração bater forte. Certamente, quando o nosso coração bater forte por Jesus e nós formos apaixonados por Ele, todos os nossos planos serão bem-sucedidos, porque serão a vontade de Deus. Amém? Eu gostaria muito que você orasse mais uma vez comigo e colocasse o seu coração nas mãos do Senhor e pedisse para que Ele organizasse as suas prioridades, para que Ele colocasse realmente um plano, uma meta, um objetivo, em que Ele seja o principal, o mais importante. E você pode ter certeza que você vai sentir satisfação plena e uma paz inexplicável. Deus querido, nós estamos aqui na Tua casa juntos, mas daqui a pouquinho cada um de nós vai para a sua casa. Pai, que quando nós chegarmos ao nosso destino, nós sejamos agentes da Sua transformação. Que o nosso coração esteja em paz, entregue nas Tuas mãos, para que tudo aquilo que nós formos fazer no ano de 2019, seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos transpirar realmente paixão por Jesus, e assim alcançarmos, ó Pai, as pessoas ao nosso redor, com amor, com carinho, com respeito, Senhor, com tolerância. E que esses sejam os nossos principais planos. Que nós possamos juntar muitos tesouros no céu, Pai. Não porque é mérito nosso, mas porque o Teu Espírito Santo, que habita dentro do nosso coração, age por meio de nós. Nós sabemos que todo o mérito, toda a honra e toda a glória é Tua, Jesus. E que os nossos corações se curvem a Ti diariamente, entendendo que é o Senhor quem faz o nosso coração pulsar dia após dia. Obrigada, Senhor, por mais um ano que nós podemos começar confiando em Ti, Te agradecendo porque o Senhor não tem nos deixado sozinhos. Quando nós nos entregamos a Ti, o Senhor faz a Tua parte, Senhor, que é a mais difícil e é quase tudo. O nosso trabalho é descansar no Senhor. Por isso nos ensina a entregar os nossos caminhos a Ti todos os dias e colocarmos as nossas prioridades, ó Pai, com o Senhor em primeiro lugar. Que nós não tenhamos falsos ídolos, Senhor. Tira de nós, ó Pai, essa mania
de adorar as coisas e adorar as pessoas. Por melhor que seja a nossa intenção, não nos permita, Senhor, abra os nossos olhos para que nós possamos colocar cada coisa no seu devido lugar. E é em nome de Jesus e confiando em Ti, Jesus, que nós oramos. Amém.